Olá, queridos amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Continuando os nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica, hoje a gente vai conversar sobre os ensinamentos de Jesus sobre o Reino de Deus, um dos pontos centrais da sua mensagem. Fique comigo e descubra a riqueza da mensagem de Cristo sobre o Reino, entre os parágrafos 541 e 550 do Catecismo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Compartilhe este vídeo com a sua rede de contatos e no final, se tiver gostado, não deixe de dar aí o seu positivo, tá bom? Eu sou Ronaldo Pedroso e agora nós vamos à nossa vinheta. Já já nós retornamos. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e vamos então fazer a nossa oração pedindo ao Senhor que derrame sobre todos nós a luz e a graça do seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente. Na aula passada e na aula retrasada, a gente falava sobre o batismo de Jesus e sobre aquele grande retiro que o Senhor fez no deserto quando ele foi tentado pelo diabo. Ali, então, a partir de então, começa a missão pública de Jesus. E qual era efetivamente a missão de Jesus, hein? Por que é que Jesus veio a este mundo? Bem, Jesus veio para nos salvar, isso é uma grande verdade, mas não foi só isso. Jesus veio para nos salvar e restaurar a humanidade, mas veio também para nos revelar o Pai e o seu infinito amor. Veio para inaugurar e instaurar o reino de Deus entre nós. É o que trata os parágrafos do 541 ao 550 que a gente vai estudar hoje. O Evangelho de Jesus consistia na proclamação do reino de Deus. O ponto central deste evangelho era a vinda do reino, o que implicava imediatamente no estabelecimento de um novo governo, agora um governo divino, de paz, de justiça, cujo único governante seria o próprio Cristo. Mas então, do que é que estamos falando quando dizemos reino de Deus, hein? Seria um lugar? Seria um estado de vida? Quem sabe a própria pessoa de Jesus ou ainda o cumprimento da missão salvífica de Jesus? Será o corpo místico de Cristo que é a igreja? Sim, é tudo isso e um pouco mais. Vamos conversar um pouco então para a gente entender melhor. No Evangelho de São Marcos, logo no comecinho, assim que Jesus começou a pregar, ele falou: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É a passagem que a gente escuta e reflete na quarta-feira de cinzas, não é verdade? Esse versículo nos fala do reino, mas também nos fala do tempo, dando a entender que o reino vinha sendo preparado e que agora vai se consolidar em Cristo. De fato, como já vimos em aula anterior, na plenitude dos tempos, o cenário estava pronto e Jesus nasceu de mulher. Agora, precisamos nos converter e crer no Evangelho para fazermos parte desse reino. Jesus não só
nos salvou, mas nos trouxe vida e nos fez participar da sua vida e do seu reino. Se Cristo veio para nos dar vida e vida em plenitude, não é como nos fala São João, será só quando estivermos reunidos em torno de Cristo que essa vida vai começar a acontecer. E eu pergunto, o que é que essa reunião dos filhos de Deus em torno de Cristo, se não a própria igreja? Mas é extremamente importante a gente compreender que o reino de Deus tem início aqui na terra, mas se completa lá no céu. Eu reforço isso porque tem gente que prega que o reino é só aqui e age como se assim o fosse. Eu cito, por exemplo, alguns teólogos da teologia da libertação, não é? Ou seja, o reino não é algo só para agora, não. E tampouco é algo só para depois, como um acontecimento apocalíptico ou escatológico que vai acontecer no fim dos tempos, não. A gente começa a viver o reino agora, já que Cristo está no meio de nós todos os dias. E isso se consolida e se torna pleno lá na eternidade. O reino é, portanto, meus caros, transcendente. É o já, mas o ainda não. Já, porque o reino de Deus já está entre nós, e ainda não, porque ele vai se tornar pleno lá na eternidade. Vocês se lembram das aulas de História do Brasil que a gente tinha no colégio, quando soubemos que a família real portuguesa tinha se transferido para o Rio de Janeiro e que, por isso, o Rio de Janeiro se tornou a sede do Império Português? Pois é exatamente a mesma coisa, porque Cristo está entre nós, o reino de Deus está presente. É o que nós proclamamos em todas as missas que participamos. O celebrante nos fala, o Senhor esteja convosco, e o que respondemos? Ele está no meio de nós. Em cada Pai Nosso que a gente reza, a gente pede, venha a nós o vosso reino. Ou seja, faça acontecer este reino, Senhor, cada vez mais na minha vida, na nossa vida. Cristo atraiu todos para si quando ele estava lá na cruz. Através da sua paixão, morte e ressurreição, todos nós, batizados, passamos a fazer parte do seu reino. Somos filhos de Deus e, portanto, irmãos de Cristo. Vocês se lembram daquela palavra dita por Jesus? Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos? Pois é. A salvação e o reino são para todos, mas para todos os que acolherem, que aceitarem a Cristo e a sua palavra. Jesus é a porta que dá acesso ao reino. É através dele. A Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II confirma essa ideia quando ensina que a palavra do Senhor compara-se à semente lançada no campo. Aqueles que a ouvem com fé e entram a fazer parte do pequeno rebanho de Cristo já receberam o reino. Depois, por força própria, a semente germina e cresce até o tempo da messe. Bem, mas ao contrário dos reinos deste mundo, o reino de Deus é diferente. Tem valores diferentes, critérios próprios e muito claros. E nós precisamos ficar muito atentos para isso, sob pena de ficarmos de fora desse reino. O reino de Deus é dos pobres, é dos pequenos, é daqueles que acolheram o reino com humildade e simplicidade. Jesus falou isso claramente lá no Evangelho de São Lucas, quando ele disse que ele veio para anunciar a boa nova aos pobres. Também no Evangelho de São Mateus, Jesus foi explícito em dizer: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Não adianta a gente querer distorcer estes ensinamentos, dizendo que Jesus tinha outra intenção ao trazer esta mensagem. Às vezes a gente quer mudar a palavra de Deus, não é?
Jesus se identifica, sim, com todos os tipos de pobres. Os que não têm alimento, os que não têm moradia, os que padecem de falta de água, falta de trabalho, os que não têm dignidade, os que estão doentes, injustiçados, ou qualquer outro tipo de carência ou de pobreza. Outra característica do reino de Deus é que ele está aberto para os pecadores. Jesus deu exemplos práticos disso, não é isso? Ele ia nas casas dos pecadores, comia com eles, conversava com as prostitutas, acolhia a todos. E, por outro lado, ele criticava os doutores da lei, os fariseus, aqueles que se achavam superiores e mais santos que os outros. Jesus afirmou: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. É claro que a conversão será necessária para todos nós. Sem a conversão, não será possível entrar no reino de Deus. Para aquelas pessoas que acolhiam a sua proposta de vida e se arrependiam, Jesus dizia: os teus pecados te estão perdoados. Vai e não voltes a pecar. Jesus sempre nos revela a misericórdia do Pai. Está sempre pronto para acolher a todos, não importando a gravidade do pecado. Jesus escolheu uma maneira interessante para falar do reino. Ele falou através de parábolas. O que são parábolas? São histórias comparativas, não é? Para fazer alguma explicação. Jesus gostava de ensinar através de parábolas. Vocês bem sabem disso. Se a gente for olhar o Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 13, existem lá diversas parábolas, as parábolas do reino. Nós vamos encontrar então essas parábolas que explicam como é o reino de Deus. Então, a gente vê que o reino é como a semente que é lançada em diferentes terrenos bons e terrenos ruins. Ou seja, precisamos preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus e nos abrir ao seu reino. Depois a gente encontra que o reino é como um campo, onde o joio e o trigo crescem juntos e quase se misturam, mas é só na colheita é que se vai separar um do outro. Sim, o reino entre nós é assim, só no juízo final o Senhor vai separar os bons dos maus. Até lá, vamos trabalhando, evangelizando e também nos convertendo. E o Senhor, noutra parábola, compara o reino com o grão de mostarda, uma sementinha bem pequena, mas que cresce bastante a ponto das aves virem fazer ninho em seus ramos. Não é assim que acontece? De maneira bem discreta e aos pouquinhos, o reino vai crescendo entre nós e vai ficando grande a cada momento. E tem também a outra parábola do reino, que é a parábola do fermento que a mulher mistura na massa do pão. O fermento é imperceptível, se mistura, mas é capaz de fazer toda a massa crescer. Da mesma forma, o fermento representa a graça do reino que santifica o mundo através da igreja e o reino cresce no meio de nós. O reino também é como um tesouro escondido no campo, e que um homem o descobre e vai e vende tudo para comprar este campo. E temos também a comparação do reino com um negociante que busca encontrar pérolas de grande valor e, quando a encontra, vai e vende tudo que tem para comprá-la. E, por fim, o Senhor Jesus compara o reino com o pescador que lança a rede no mar e pesca de tudo na sua rede. Quando chega na praia, vai separando os peixes bons e os peixes ruins, e estes são jogados fora. O reino de Deus vai se consolidar no final, meus caros, no final dos tempos, quando aqueles que acolheram o reino em suas vidas são salvos. Os demais serão lançados na perdição. É interessante a gente observar que, além de falar em parábolas, Jesus confirmava a sua pregação através dos milagres, das curas, prodígios e sinais. Era sempre assim. Jesus pregava e curava, pregava e expulsava demônios, pregava e ressuscitava mortos. Dessa forma, ele confirmava que ele é o reino de Deus que já está presente no meio de nós.
Percebem? E por que Jesus usava essa estratégia, hein? Primeiro, para testemunhar que ele é o enviado de Deus Pai e que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Alguns buscavam Jesus, e infelizmente ainda hoje é assim, alguns buscavam Jesus só por causa dos milagres e das curas. Outros iam atrás dele por curiosidade, já tinham ouvido falar, mas tinham aqueles que acolhiam a mensagem do Cristo e se abriram para o reino. Tomara seja esse o nosso caso, né? Que possamos buscar a Deus por Deus e não por interesse, que a gente se abra para o reino do Senhor. Bem, nós estamos tratando da vida pública de Jesus e, como vimos, ele veio nos salvar e nos proporcionar vida e vida em plenitude. Quando Jesus agia no meio do povo, através das curas físicas e espirituais, libertação das injustiças, na recuperação da dignidade das pessoas, quando ele ressuscitava mortos, dentre outras maravilhas, ele estava assim libertando as pessoas das consequências do pecado. Foi para isso que ele veio, para nos libertar do pior problema que a humanidade podia ter, que é o pecado. E essa libertação se deu através da sua paixão, morte e ressurreição. E na Páscoa do Senhor, então, o seu reino é inaugurado entre nós. Portanto, a libertação do pecado e a inauguração do reino estão intimamente ligados. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu Satanás. Cristo é vitorioso. Ele é o Senhor de todo o universo e Senhor de nossas vidas. Nele nós somos novas criaturas. Vamos abrir o nosso coração para acolher plenamente o seu reino nos nossos corações. Que tal, hein? É a proposta que faço para você. Abra o seu coração, acolha este reino em sua vida para que ele seja cada vez maior no seu coração. Tá bom? Bem, meus amigos, era essa a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês não deixem de fazer a leitura do Catecismo desde o parágrafo 541 até o 550. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar alguns aspectos importantes do reino. Veremos como Cristo estabeleceu e consolidou o reino entre nós, ou seja, depois da sua Páscoa, Cristo reuniu o novo e verdadeiro Israel, do Israel dos últimos tempos, que é a igreja sacramento do reino, que caminha para a pátria celeste, onde todos os batizados, nós todos seremos totalmente plenos em Cristo. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Quero pedir mais uma vez que você se inscreva, dê aí o seu positivo e compartilhe este vídeo com a sua rede de contatos. Recebam todos vocês o meu carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.